Deus, semana passada, quando nós passamos pelos dons espirituais, e o apóstolo naturalmente enfatizando a importância deles, as suas diversas qualidades e atribuições, encerrou o seu texto dizendo que após tudo aquilo, ele nos levaria a um caminho mais excelente. Eu costumo dizer nas nossas muitas reflexões, de vez em quando, que a essência do cristianismo se chama amor, que sobrepuja os valores que nós conhecemos em todos os contextos de nossa vida cristã. Mas de vez em quando eu observo que nós temos de alguma forma banalizado esse amor. Como banalizado? Eu amo chocolate, eu amo pizza, eu amo aquele filme. São coisas assim tão fúteis, tão insignificantes, que parece que com tudo isso nós vamos perdendo os verdadeiros valores que realmente merecem ser atribuídos àquilo que nós amamos. E hoje, com esse texto de Paulo, que eu considero um hino, eu acho que esse texto, se tivesse no Salmo, seria dos mais cantados e mais lindos, e por isso fiz questão de cantar esta música, porque está retratando todos os acontecimentos e tudo aquilo que está registrado nesse texto. Eu não posso dizer que é a parte mais importante da Bíblia, porque eu não creio na parte mais importante da Bíblia, eu creio na Bíblia, ela é toda importante. Mas é sem dúvida um texto muito relevante, muito significativo, que traz muita edificação. Parece que Jesus considerou isso de uma forma tão especial, que deixou os discípulos com essa missão, colocou a sua mensagem quase que priorizando tudo. Nós encontramos nos mandamentos, na essência dos mandamentos, a palavra: amai a Deus acima de tudo, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós tivéssemos que condensar a Bíblia toda numa única palavra, eu creio que sobraria o amor. E hoje então nós temos 3 coisas a aprender no texto de Paulo hoje à noite. Primeira coisa, os dons espirituais são anulados sem a ação do amor. É tão sério isso. O texto está dizendo que os dons espirituais, não havendo amor, eles são anulados, eles se tornam insignificantes, eles se tornam fúteis. Parece assim uma coisa muito agressiva, até meio assim, soando um pouco de heresia, mas o texto diz isso, que o amor sobrepuja todos os valores, dizendo que línguas estranhas, profecia e tudo aquilo que você conhece como uma das grandes glórias do cristianismo se tornam insignificantes, porque a Bíblia usa a expressão como um símbolo que retine, como som, quando o bronze que soa, e eu poderia dizer assim, como uma lata vazia que você chuta no meio do asfalto e ela sai fazendo barulho, mas não diz absolutamente nada. São coisas insignificantes, mesmo que haja ciência, mesmo que haja sabedoria, mesmo que haja todos os poderes que você conhece, nós valorizamos muito o sobrenatural do cristianismo, e isso é muito bom, é lindo, sobrenatural, é bom a gente orar e depois testemunhar que Jesus curou, é bom a gente orar e Jesus batizar com o Espírito Santo, é bom falar em línguas estranhas, falar em mistérios com Deus, é bom ter intimidade com o Espírito Santo, mas o texto de Paulo hoje está dizendo que todos esses dons, por mais requintados, por mais lindos, por mais especiais que sejam, não terão valor algum se você não for capaz de amar. Teremos uma segunda lição no texto de hoje, onde o apóstolo falará sobre a natureza desse amor. Que eu vou dizer assim, eu procuraria, e eu acho que eu já tentei de várias maneiras encontrar uma maneira de falar quase tudo, né? Mas por mais que você queira esgotar esse texto de Coríntios 13, pode-se escrever quantos livros quiserem, fazer quantos sermões quiserem, usar quantas músicas quiserem para letras das mais inspiradas possíveis, nós não vamos conseguir esgotar esse conteúdo. Nós temos que eleger, nós temos que escolher algumas coisas aqui. Eu então vou falar sobre a natureza desse amor, que é divina e altruísta, porque ela tem uma força muito grande, porque o amor procede de Deus, e esse altruísmo que sobrepuja a outros valores que nós vamos descobrir dentro do texto. Três coisas. A terceira coisa é que, além de ser de natureza divina, altruísta, o apóstolo termina o texto de hoje, porque nós não estamos exatamente falando só sobre o amor, nós estamos falando sobre o texto.
Nós estamos numa série de sermões expositivos. Nós estamos falando sobre o texto. O texto termina praticamente Paulo dizendo que os dons espirituais são temporários e o amor é eterno. Então existe uma diferença daquilo que é temporário. Você precisa por enquanto. Quando você chegar no céu, falar em língua estranha não vai fazer sentido algum. Ter esperança lá no céu também não vai ter sentido, você já está lá. Sabedoria lá no céu não vai mais adiantar, você já sabe tudo. Fé lá no céu não vai precisar, você já tem tudo na mão, não tem mais o que tiver. Está tudo na mão. Amor, sim. Você deverá amar por toda a eternidade. Então, queridos, vamos imaginar o apóstolo Paulo tentando trazer esse esclarecimento para nós sobre os valores dos dons. Porque nós encontramos o texto passado ele enfatizando a importância dos dons, falar em línguas estranhas e tal. E nós distribuímos aqui em 3 grupos para compreender melhor. Dons que manifestam o poder de Deus, dons que manifestam a sabedoria de Deus, dons que manifestam a revelação de Deus. E encontramos todos esses mistérios à nossa disposição. Mas aí de repente o apóstolo Paulo diz assim, ei, mas escutem, não se empolgue agora, não fiquem empolgados agora. Porque nós vamos mostrar logo na sequência um caminho melhor do que esse, mais excelente do que esse. Eu acho que se eu não tivesse lido o capítulo 13 naquele dia, eu ficava aí assim, meu Deus, o que pode ser melhor e mais excelente do que dons espirituais? Porque dons espirituais é o ornamento da igreja, dons espirituais é como a cereja do bolo, é a coisa gostosa que tem. O cristianismo é bom porque a gente tem fé, tem alegria, mas você imagine que dons espirituais é a coisa mais impressionante, mais saborosa que tem no cristianismo, principalmente para nós pentecostais. Mas Paulo diz assim, mas tem coisa melhor, você não viu nada ainda. Eu vou te mostrar um caminho mais excelente do que esse. E aí ele começa o texto de hoje fazendo o contrário do que ele fez semana passada. Tornando os dons espirituais um pouco menores. Levantou lá em cima nas alturas e agora ele está dizendo assim, calma. Não é tão assim como você pensa não. Porque os dons espirituais engrandecem a Deus, mas às vezes por uma razão assim de descuido do ser humano, eles também promovem o homem. Você não tem noção de quantos homens se envaidecem por ter dons espirituais. Não deveria ser assim. Mas tem homens que se envaidecem, se tornam até, vamos dizer, buscam a popularidade. Você sabe que quando o apóstolo Pedro começou a pregar o evangelho e batizar com o Espírito Santo, não faltou um indivíduo que chegou assim, rapaz, que negócio bacana esse aí, rapaz. Me ajuda, compartilhe comigo isso aí para a gente trabalhar junto. Você me ensina a eu batizar o povo para ele falar em língua estranha, nós vamos rachar a grana. Vai ser um negócio de primeira. O interesse material sempre passa na frente. E as pessoas acham que pode ter dons espirituais de qualquer maneira, sendo que sabemos que é uma coisa de Deus. Até para expulsar demônio. Você se lembra que uma vez umas pessoas foram expulsar demônio lá e eles não conheciam muito os teores da Bíblia. Ele usou assim, eu te expulso, eu te repreendo em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Porque ele só ouvia falar de Paulo. Aí os demônios disseram para ele com naturalidade, eu conheço Jesus. E até sabemos quem é Paulo. O problema é que nós não sabemos quem é você. Rasgaram ele todo. Não tem para onde correr. Dons espirituais é coisa divina. Mas às vezes, como os dons são sem arrependimento, Deus abençoa pessoas, dá talento, dá eloquência, dá capacidade. Ou a capacidade de orar e expulsar demônios, a capacidade de ter fé, de fazer maravilhas. E de repente a pessoa começa a andar assim um pouco mais assim, falar assim mais impostado. Olhar para baixo como se todo mundo fosse uma categoria inferior. E se esquece dos princípios básicos da teologia e principalmente das instruções próprias do cristianismo que o Senhor Jesus falou, principalmente no capítulo 24 de Mateus. Dizendo que naquele dia, que aquele dia é o reino dos céus, aquele dia lá na glória, aquele dia quando tiver que prestar conta diante dele, alguém vai chegar lá e dizer assim, Senhor, o senhor me conhece? O senhor sabe que eu sou dos teus, o senhor lembra que eu profetizei? Então ele tinha dom de profecia. O senhor lembra que no teu nome, até demônio eu botei para correr? O senhor tem que lembrar de mim. Eu acho que Jesus está ali, mais ou menos assim, com uma paráfrase minha, com o livro da vida na mão. Ele diz, rapaz, seu nome não está aqui. Olha só. Não resolve. Aparte-se de mim, todo aquele que pratica a iniquidade. Então dons espirituais são muito bons, são relevantes, são importantes, mas eles não são a salvação do homem. O Senhor Jesus enviou 2 discípulos, aliás, 70 discípulos divididos em 2.
2 para lá, 2 para cá, 2 para lá, e disse: pode pregar o evangelho, pode anunciar as boas novas de salvação para todo mundo, não precisa nem sair carregando matula, vai no nome do Senhor, e quando acontecer que vocês encontrarem algum demônio, expulse os demônios, se você encontrar pessoas enfermas, pode curar, é só usar o meu nome, só precisa falar do meu nome, está tudo resolvido. Aí os discípulos foram fazer essa viagem todinha, voltaram, talvez alguns dias depois, eles voltaram assim, sabe, quicando de alegria. Mestre, mas é impressionante o que aconteceu, Senhor, é muito interessante o que aconteceu. No teu nome as enfermidades são curadas e até os demônios saem correndo com medo. Aí Jesus disse assim: muito bem, mas eu não quero que vocês se alegrem porque os demônios são expulsos e saem em disparada com medo de vocês, e não quero que vocês se alegrem porque as enfermidades são curadas. Eu quero que vocês se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, o que o apóstolo Paulo está trazendo agora para a nossa compreensão é que os dons espirituais, por mais relevantes que sejam, também não é motivo de nós ficarmos assim tão dominados por eles. Eles são bons, mas eles não são a essência do cristianismo. E às vezes até pessoas que se julgam mais espiritual do que os outros, porque têm dons espirituais. Mas olha, eles foram dados para aperfeiçoar a igreja, a obra do Senhor, e eles não são eficazes sem o amor. O amor é que dá a eficácia, é que faz tudo. Porque você trabalha, o cristianismo é assim, você trabalha em função dos outros. No cristianismo, tudo que você faz é para ajudar alguém. Se você foi orar por alguém, e Deus te usou num dom espiritual para curar alguma enfermidade, quem foi beneficiado? Alguém foi beneficiado. E toda vez que você usar dons espirituais, você sabe. Você se lembra que até num dom de línguas, por exemplo, o apóstolo Paulo orienta, diz assim: olha, quando você estiver falando em línguas estranhas o tempo todo, glorifique a Deus, tudo bem. Mas lembre-se que você não está edificando ninguém, só você mesmo. Por isso, se alguém for usado em profecia, cale-se. Por quê? Porque é interessante ouvir aquele que está profetizando, porque ele vai edificar a igreja toda. Jesus e Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, tem preocupação com a edificação da igreja. Os dons espirituais foram dados para edificar a igreja. Não foi dado para o mérito próprio. Não foi dado para ninguém se envaidecer. Não foi dado para ninguém cantar de galo. Não foi dado para ninguém bater no peito e dizer: temos que nos lembrar de Romanos capítulo 12, que todo mundo sabe os 2 versículos primeiro. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo se lembra desses. O terceiro ninguém lembrou mais, mas o terceiro diz assim: digo a cada um que ninguém pense de si mesmo acima do que convém. Pense com moderação. Não bata no peito, não se acha o tal, porque você não é o tal. O que você tem é emprestado. Foi Deus que colocou a sua vida, como aquele machado emprestado, que o sujeito gritou desesperado: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tenho que prestar conta desse machado. Sem machado você não corta a lenha, porque o pau, só o cabo não faz nada. Você não resolve nada. Você vai suar o dia inteiro, vai xingar, vai brigar, vai murmurar, vai reclamar, mas não tem efeito. Aquele machado que era emprestado, ele é o símbolo desses dons de Deus, só funciona com ele. O pregador só funciona com o dom de Deus. Quem ora só funciona com o dom de Deus. Quem ensina só funciona com o dom de Deus. Quem faz qualquer coisa, lidera qualquer coisa, só funciona com o dom de Deus. Então o dom de Deus foi para a edificação da igreja e não para você se envaidecer. Paulo está dizendo assim: é bom você lembrar que dom de Deus não funciona sem amor. O amor é a essência. Jesus com seus discípulos, certa feita, alguém bateu assim uma pergunta, assim, fez uma pergunta: mestre, o Senhor tem um mandamento novo para nós. Eu vejo que o Senhor é um exímio, é intérprete da Escritura Sagrada. O Sermão da Montanha é uma verdadeira enciclopédia, uma tradução um esclarecimento dos mais impressionantes que eu já vi da Bíblia Sagrada. Mas o Senhor como filho de Deus é o próprio Deus, poderia ter uma coisa nova. E Jesus nada disse nesse momento. Passado alguns, meses, Jesus disse assim: tenho um mandamento novo para vocês.
Opa, para tudo, para. Cotovelo para lá, cotovelo para cá, para, Jesus, agora esse vem quentinho, me dá aqui a caneta, deixa eu anotar logo que esse aqui é novo. Aí ele diz assim: amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. Agora faz uma conta. Primeiro mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas. Ama teu próximo como a ti mesmo. Vai dar uma vasculhada na Bíblia Sagrada. Ama o teu irmão. Vai dar uma olhada nas cartas paulinas. Ama a tua esposa. Vai dar mas amor. E o que tem diferente nesse amor? O diferente agora é o modelo. Porque antigamente Deus teve que dizer assim: ame com toda a força, ame com todo o entendimento, ame de todo o coração, ame com todas as tuas condições. E ame, mas ame com vontade. Agora não precisou mais disso. Ame como eu amei. Porque Jesus nos amou acima de todas as coisas. Deu a sua vida por nós. Foi capaz de interpretar de uma só vez todas as expressões do amor. Ele é a essência do amor. Ele é o próprio amor em pessoas. E João diz assim: você sabe de uma coisa? Deus é amor. Agora veja só. Vamos falar sobre essa natureza divina. Essa virtude que não se esconde na personalidade nem no escalão. Não foi por causa dos seus talentos, não foi por causa da sua condição humana, não foi por causa dos seus dólares, não foi por causa da sua dedicação, nem por causa das suas vigílias, nem por causa da sua consagração, que você foi capaz de amar. É algo que vem extremamente de Deus. O dom é de Deus. É a forma mais eficaz de exercer os dons com maturidade. É você se lembrando do amor. Paulo chega até a falar sobre uma coisa, porque tem algumas coisas. Por que Paulo colocou esse assunto de menino no meio da história? Porque dons espirituais precisam ser usados com maturidade, para você não se envaidecer. O profeta costuma eu sou o cara. Vai, baixa o facho aí. Olha para mim. Quando eu era menino, eu agia como menino. Eu falava como menino. Eu até pensava como menino. Eu cresci. Eu fiquei adulto. Eu virei homem. E eu fui naturalmente deixando de lado as coisas de menino. Porque, veja só, antigamente eu via como se fosse assim pelo espelho. Eu não via o real, eu não tinha uma noção do que era a realidade. Agora eu tenho a noção da realidade. Eu não sei, irmão, mas tem coisas na Escritura Sagrada que são tão impactantes para mim. Quando eu estou lendo, por exemplo, no Evangelho de João, aquele momento que Jesus resolve lavar os pés dos discípulos. É uma das mais poderosas lições que o Senhor Jesus deu, porque era a véspera da sua morte. Estava prestes a ser preso. Aí ele está lá no cenáculo emprestado. Eu fico imaginando aqueles discípulos tudo batendo nos cotovelos um do outro assim, dizendo assim: água, rapaz, vai lavar os pés do homem aí, vai, ô Pedro, Tiago, que é isso, pai? Enquanto eles estavam discutindo, Jesus aparece com uma bacia de água cheia, colocado na cintura, carregando sozinho, sem ajuda de ninguém, cingido com uma toalha na condição de servo. Ajoelha-se literalmente na frente do seu primeiro discípulo e lava os pés de todos eles de um por um. Jesus está dando uma demonstração de humildade, Jesus está dando uma demonstração de amor, Jesus está dando um exemplo, e por isso ele chamou os discípulos aqui perto e disse: vocês entenderam isso? Os discípulos ficaram assim: entendi. Vocês não entenderam, ou entenderam. Vocês me chamam de Senhor e Mestre. Eu sou mesmo Senhor e Mestre, e sou o Senhor e Mestre que vos lavei os pés, e quero que vocês lavem os pés uns dos outros. Então, a comunhão entre os irmãos, a ajuda entre os irmãos, a cooperação entre os irmãos, o serviço entre os irmãos, a dedicação de os irmãos uns para com os outros, isso requer amor. Nós temos um exemplo bíblico. Eu vou, embora com o tempo escasso, mas eu vou tentar narrar aqui rapidamente essa história. Porque uma pessoa chega a Jesus, ele é doutor da lei, entende tudo sobre a lei. Ele veio fazer essa pergunta, ele não queria saber a resposta, ele queria saber se Jesus sabia da resposta. Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos?
Eu fico pensando que Jesus faz como muitos de nós às vezes faz assim, dá vontade de dar uma patada nele, não dá? Dá vontade de dizer assim, vai procurar, vai plantar semente no asfalto. Que pergunta mais tola é essa? Perguntar para o mestre, Jesus sabe tudo, mas Jesus nem se ofendeu com isso. Jesus disse assim, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a teu próximo como a ti, foi dizer, honra teu pai e tua mãe, contou os mandamentos todos. Mas o maior de todos é, ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele disse, parabéns, mestre. É isso aí, amar é realmente o maior de todos os mandamentos. Mas eu tenho uma outra perguntinha. Pois não, pode fazer. Quem é o meu próximo? Ele entrou dentro da sua própria cultura, porque o judeu achava que o próximo dele era o seu chegado, o seu amigo, o seu parente, ou na pior das hipóteses, um outro judeu. Aí Jesus disse assim, agora eu pego ele. Olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade santa. Jericó é a cidade amaldiçoada. Então Jerusalém é o céu e Jericó é o mundo. Jerusalém é a casa do Senhor e Jericó é a casa do trono de Satanás. Digamos assim, uma paráfrase. Descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores. Foi roubado, machucado, espancado, batido, jogado fora do caminho, à beira do caminho, quase morrendo. E ficou lá gemendo. Aí de repente lá vem um sacerdote, o reverendo. Eu louvarei ao meu Senhor. Talvez ele estava vindo do templo, com muita adoração, com muito fervor. Tinha ensinado coisas lindas, cantado lindos, maravilhosos. E vinha ainda meditando, de repente ele deu de cara com aquele sujeito. E o sujeito... isso aqui é um negócio meio sério, né? Sou um sacerdote, se ele morrer eu vou ter problema. Eu não posso pegar num corpo morto. E também esse lugar aqui é muito perigoso. De repente os caras ainda estão por aí por perto, os outros ladrões, né? E é melhor eu fazer de conta que não vi, né? Foi embora. Aí logo depois passou o sacerdote. Jesus está contando a história e disse assim, aí vem um levita, um ministro de louvor. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai. Eu sou... Aquela coisa, aquela história de ministério, daqueles que impacta, que move o coração, que faz todo mundo, e que abraça, e que faz e acontece. Aí ele vem de lá para cá também cantando, glória a Deus, eu sou um com você, no amor de nosso Pai. O texto diz que ele virou o rosto e também passou de largo. O que é curioso, Jesus, porque eu coloquei aqui céu e inferno, mundo e céu, santidade e profana. Eu coloquei aqui, não foi por acaso. É porque Jerusalém sendo lugar, eu vou dizer assim, Jerusalém é a igreja e Jericó é o mundo. A descida, porque realmente elas estavam numa descida geográfica muito íngreme. A descida tem um significado da nossa descida ou da nossa decadência espiritual. É por isso que Jesus falou assim, o sacerdote e o levita, de igual modo, desciam. Aí Jesus pegou o cara lá de fora, o samaritano, a escória da sociedade. Irmãos, literalmente, os historiadores, as histórias dizem que os samaritanos e os judeus, eles cuspiam no chão quando viam o outro. O samaritano encontrava um judeu de lá para cá, o judeu virava assim o rosto assim. Eles se odiavam. E o incrível é que eles não tinham, ninguém tinha batido na cara do outro, ninguém tinha falado da mãe do outro, ninguém tinha feito nada. Eles simplesmente se odiavam por causa das culturas religiosas, porque o samaritano era mestiço, tinha sido influenciado por uma cultura de turcos, de assírios, e o judeu ainda se considerava puro, e talvez fosse o judeu que dissesse assim, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho um dom de Deus na minha vida, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, não posso me contaminar com um samaritano. Viu como os dons espirituais fazem a pessoa pensar que é mais crente que os outros?
Aí a Bíblia diz que o samaritano, quando viu o homem chorando lá, gemendo, a Bíblia diz que ele depressa parou, ele vinha a cavalo, ele parou, desceu da sua cavalgadura, correu depressa lá, e quando viu aquele homem, veja só o que a Bíblia diz, como a Bíblia narra essa visão do samaritano: enterneceram por dentro as suas entranhas. Ele se moveu de íntima compaixão pelo homem. Meu Deus, o que fizeram com esse pobre coitado? Ele nem se preocupou se tinha alguém. Ele arrancou o homem pelos braços, levou para a sua cavalgadura e transportou. Mas antes de fazer isso, ele deu um banho nele com azeite e depois com vinho. E eu tenho uma curiosidade sobre esse assunto, sabe por quê? Porque quando você vai fazer um curativo, algum tipo de tratamento, se você for no médico cortado, primeiro ele lava com água oxigenada, vai arder para dedéu, você vai gritar, e depois é que ele vai passar um óleozinho para passar a dor. E geralmente no mundo é assim, quando você encontra um sujeito, pela lógica, naquele momento ele tinha 2 ingredientes: o vinho e o azeite. O vinho é como se fosse um álcool. Então ele poderia dizer assim: vou pegar o álcool, vou lavar com vinho ele todinho, tirar todas essas feridas, depois eu ponho o azeite. Mas ele pensou assim: mas vai doer muito, vai machucar muito, ele vai gritar de dor. Então eu vou primeiro passar o azeite, porque o azeite aquece, o azeite é suave, o azeite vai sensibilizando, ele vai aguentar. Quando ele tiver com o corpo mais melhoradinho um pouquinho, aí eu vou e coloco o vinho. Você já viu que é assim que Jesus faz com você? Você peca, erra, se destroça todinho, cai pelo mundo, faz toda coisa errada, e Jesus não chega logo metendo o chicote, puxando e esbagaçando e matando e socando e confrontando, e não, ele vai, toca lá com o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai suavizando, ele vai colocando aquele azeite suave, aí você vai, ficou melhorzinho? Foi, agora tome vinho. Agora você vai ser lavado pelo poder do sangue de Jesus. Então, essa situação foi assim com o samaritano. Só que o samaritano fez tudo isso aí, pegou o sujeito, colocou nos ombros, levou para a cavalgadura. E tem uma coisa que, ontem eu falei na reunião de obreiro, que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Mas o bolso dói, viu? Porque o sujeito coloca numa estrada, por exemplo, ele coloca pedra, quebra a bola, coloca tudo, o sujeito passa com o carro quebrando. Quando coloca um radar para botar 300 conto de multa, ele passa bem devagarinho. Meu bolsinho não machuca ele. Bichinho, coitado, tão inocente, deixa ele quietinho, né? Mas olha só, aquele homem fez uma coisa que comumente as pessoas não fazem. O que ele fez? Chegou lá na hospedagem. Rapaz, eu estou com esse coitado aqui machucado, toma aqui para lá, compra remédio ali, vai ali, pega aqui, toma um chá aqui, toma um remédio aqui. E cuidou daquele homem todinho, instalou ele, arruma aí um quarto para ele, bem do melhor que tiver, e compra o que... Peraí. Puxou logo 2 denários, 2 dias de serviço, toma aqui, fica com esse dinheiro, se você precisar comprar alguma coisa para ele, compra o que você precisar, paga o que você tiver que pagar, eu vou fazer a minha viagem lá, mas eu vou voltar, se você tiver gastado mais do que isso aí, eu vou te pagar. O samaritano, Jesus estava falando dele mesmo, né? Ele pega o coitadinho aqui, leva lá para a hospedaria chamada igreja, e joga lá na mão do pastor e diz: cuida desse coitadinho aí para mim, deixa comigo. Olha, eu vou te dar graça, eu vou te dar misericórdia, 2 moedas poderosíssimas, cuida dele e faz o que você precisar por ele. Quando eu voltar, eu te dou tudo que você tiver gastado com ele. Eu sou Deus que recompensa todas as coisas. Mas irmãos, eu estou narrando essa história só para você entender uma coisa. Eu vou fazer aqui, porque eu vou resumir. Eu vou imaginar aquele homem machucado, que acabou de acordar, numa hospedaria, todo quebrado, ainda doendo, dizendo assim: abriu o olho, tem o hospedeiro do lado dele, ele diz: que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui? Não sabe da maior. Você foi quebrado, moído, machucado, destruído. Você praticamente morreu. Você foi muito bem-aventurado, você deu sorte. Você podia ter morrido, você chegou aqui quase morto. Foi um milagre você estar vivo. Sorte sua que você encontrou alguém que te pegou e te socorreu. Meu Deus, eu estou devendo uma fortuna de remédio. Não está devendo nada. O homem que te trouxe para cá pagou a conta toda.
Agora é a hora dele perguntar: quem foi esse anjo? E o anjo chegou. Isso aqui é o que eu estou imaginando. É a minha imaginação evangelástica. E o anjo chegou para saber como estava o seu amigo. Foi ele. Foi esse homem que fez isso. Aí ele olha para o sujeito assim e diz: é um samaritano. Ai! Eu não falo. Eu não falava, não sei. Com o samaritano. Jesus, ao contar essa parábola, olhou para aquele fariseu cheio de si e perguntou assim: qual dos três te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O cara engoliu uma alavanca na hora. Não deu conta de falar a palavra samaritano. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Vai tu e faz o mesmo. Porque amor não é palavras, amor não é poesia, amor não é música bonita, amor não é mão levantada, não é plantar bananeira. Amor é a prática, amor é a vivência, amor é o exemplo. Porque se perguntar para um poeta, eu já usei essa expressão aqui, que perguntaram para uma poetisa: minha filha, o que você entende pelo amor? Ah, o amor para mim é como um jardim florido à beira de um lago, os passarinhos cantando, tchic, 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 e aquele chuvisquinho de orvalho todo bonitinho, bacana, para dizer: é isso que é o amor. Ah, é isso que é o amor. Perguntou para um velho de 80 anos: o que o senhor acha? Amor é você cuidar de uma pessoa com câncer terminal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e não achar que isso é um sacrifício. Muda toda a visão. O amor é eterno. Os dons são temporários. Deixa eu dizer para você: daqui uns dias você não vai contar e falar língua estranha. E daqui a pouco tempo você não vai precisar de esperança. Daqui a pouquinho tempo, que Jesus já está bem pertinho de voltar, você não vai mais precisar de fé. Você só vai precisar de amor. Amor você vai precisar para sempre. Sabe por quê? Porque o amor resiste toda e qualquer adversidade. Ele é poderoso. Quando o apóstolo diz assim: tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, nunca se acaba. Porque o amor passa por intempéries, passa por dificuldade, passa por dor, passa por chuva, sol, tempestade, enfermidade, angústia, depressão, desemprego, qualquer coisa que acontece, mas ele aguenta, ele aguenta. Um dia ele levanta a cabeça e diz: estou aqui, não acabei não. Todo tipo de adversidade ele suporta, porque ele é maior do que os valores que você já conheceu. Ele é maior do que até a lei. É mais importante. Olha, uma coisa é você não matar com medo de ir para o inferno. Outra coisa é você não matar porque você ama seu irmão ou seu próximo. Uma coisa é você achar que pode ou não deve fazer aquilo. Outra coisa é você dizer assim: não, mas eu tenho esse valor, eu valorizo essas coisas, eu faço isso por amor. Uma coisa é você trazer a sua ação, o seu trabalho, o seu ministério, a sua oferta para a igreja, porque você diz assim: eu vou fazer isso para ver se Deus me abençoa. Outra coisa é você fazer: vou fazer porque eu quero ver, eu vou abençoar o missionário lá porque eu quero ver ele bem, prosperando e glorificando a Deus e salvando almas para o reino de Deus. Eu vou fazer porque eu amo. Uma coisa é você ser escravo porque alguém pegou você no laço, te acorrentou e botou para você trabalhar. Outra coisa é você ser o escravo da orelha furada, que o povo pergunta para ele: por que você está aqui? Porque eu quero ser escravo, eu amo meu Senhor, eu amo a minha família, eu escolhi servi-lo para toda a eternidade, eu não quero sair da presença do meu Senhor. Uma coisa é você ser crente porque você tem medo do inferno. Outra coisa é você ser crente porque você diz para Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tem palavra de vida eterna.
prazer de estar na presença do Senhor. Quando você entrar na presença do Senhor, quando você for orar, você pode, eu vou te dar uma receita de sucesso. Nós vamos orar, nós pedimos tanta coisa. Senhor, resolve esse problema financeiro, resolve aquele problema de saúde, resolve aquilo, me batiza com o Espírito Santo, faz qualquer coisa. E você pode continuar orando assim. Mas antes de fazer qualquer coisa dessa natureza, eu vou te dar uma receita melhor. Entra na presença do Senhor e diz assim: oh, mas como é bom a tua presença. Eu te adoro, eu te louvo, eu te engrandeço. Olha o que Jesus ensinou. Ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele começa a ensinar você a adorar. Quando você termina adorando, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre, e amém. Ele ensina, você pode entrar na presença de Deus e adorá-lo e perceber a sua graça. Foi por isso que Jesus, mesmo tendo ensinado todas as orações que Ele nos ensinou, mesmo ter falado sobre todas as perseveranças que precisamos ter na oração, Ele disse uma coisa que muita gente se esquece: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então o amor é o único que subsistirá a eternidade. Porque o amor é eterno. Porque o amor é o próprio Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor será aperfeiçoado em nós. Quer saber o que é o cristianismo? É o amor. Então, pouco vale sem amor os mistérios, os poderes, o sobrenatural e tudo aquilo que você conhece como glória. Pouco vale sem amor, ou nada. Eu estou sendo muito bonzinho. O texto diz assim: nada disso se aproveitará. Mas o amor cobre multidão de pecados. E é o amor que deve nortear a nossa vida. É no amor que devemos viver o cristianismo. É no amor uns pelos outros. É no amor de cuidar uns dos outros. E de vez em quando eu falo isso, e não faz muito tempo, mas eu falei isso, mas eu vou lembrar de novo aqui. Nós temos uma pessoa aqui que tem sempre problema, cai, dá desmaio, e tem problema, e tem dificuldade, e a maioria dos irmãos não chega perto dela. Porque fede, porque isso, porque aquilo, mas ninguém nunca parou para pensar: será que não seria bom a gente cuidar dela? Será que não seria bom dar um banho nela? Será que não seria bom olhar para ela como minha irmã em Cristo Jesus, por quem Jesus morreu na cruz do Calvário? Isto é o amor. Vamos levantar.